Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é desse tapete bem simples e bem facinho de fazer, mas fica com um resultado muito bonito. Esse tapete ficou econômico também, ficou com apenas 350 gramas e com um comprimento muito bom. No comprimento ficou medindo 70 centímetros e na largura ficou com 50 centímetros. E olha só, esse tapete é um tapete bem fácil para aumentar ou diminuir. Na aula eu explico para vocês como que faz para deixar maior nessa parte. E dá para aumentar também aqui, ó, nessa parte, antes da troca de cores. Eu vou explicar para vocês tudo certinho na aula. E para fazer essa peça, eu usei os barbantes da marca Euro-Roma. Usei o verde água escuro, o bege e o cru. Todos que eu usei aqui foi número 6 e agulha 3,5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o biquinho de acabamento, que lindo. Esse biquinho dá uma valorizada na peça e não é difícil de fazer, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Se está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho para receber todas as minhas aulas e vamos iniciar mais uma aula. Vou iniciar fazendo 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou completar até ficar com as 17. Finalizei as 17 correntinhas. Vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 7ª correntinha, seguro, laço e faço um ponto alto na 7ª correntinha de base. Ficando assim. Na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Formei o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 correntinhas de base, 1 e 2 na próxima, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Já tenho 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo essas 2 correntinhas, 1 e 2, venho na última correntinha e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Vamos fazer a segunda carreira. Subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3 correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas que eu subi já vale como um ponto alto. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, já venho dentro desse espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Quando chegar nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Aqui são aonde eu tenho as correntinhas, então eu conto de baixo para cima, 1, 2, 3, na 4ª correntinha, pego na 4ª correntinha contando de baixo para cima e faço o ponto alto. Tá ficando assim. Vamos fazer a terceira carreira. Agora eu vou fazer 5 correntinhas.
Uma carreira eu faço 3 correntinhas, uma eu faço 5. Uma faz 3 e outra 5. Agora é 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho, venho dentro desse espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Essas 5 correntinhas que eu subi, 3 vale como um ponto alto e 2 é de separação. Faço 2 correntinhas de separação, venho nesse espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos altos, pego no último ponto alto e faço um ponto alto. Olha só, tá ficando assim, ó. Repare que uma carreira fica com 2 bloquinhos, uma fica com 3. Uma com 2, a próxima vai ser com 3. Uma fica com 2, uma com 3. Vai intercalando um com o outro. Vamos fazer a carreira 4. Agora, nessa carreira, são 3 correntinhas que eu vou subir. 1, 2 e 3. Viro o trabalho, nesse espacinho, faço 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas que eu subi, já fico com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. No próximo espacinho, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Quando chegar nesse espacinho, coloco 2 pontos altos. E aqui, ó, nessas correntinhas, eu pego na segunda correntinha agora, para não ficar torto aqui nas laterais. Então, eu pego nessa segunda correntinha e faço o ponto alto. Se o de vocês ficar bom pegando na terceira correntinha, pode pegar na terceira também. Então, gente, agora eu vou adiantar o trabalho, porque agora as próximas carreiras vão ser só repetições. Vou fazer até ficar com um total de 19 carreiras contando com essas que eu já fiz. Aqui, ó, nesses cantinhos, para vocês não se perder, olha só, fica um quadradinho, um bloquinho de 3 pontos altos, um quadradinho, um bloquinho de 3 pontos altos, e assim por diante. Vou adiantar o meu e já volto. Já adiantei, fiz as 19 carreiras. Se vocês quiserem aumentar esse tapete no comprimento, é só vocês continuar fazendo essa base, aumentando de 2 em 2 carreiras. Por exemplo, fiz 19 carreiras. Se vocês fazerem com 21 carreiras, vai dar certo. 23 carreiras vai dar certo. E assim por diante, de 2 em 2 carreiras. Lembrando que essa última carreira termina igual essa primeira carreira. Olha só, começamos com 2 bloquinhos de 3 pontos altos e termina com 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Tem que ter esse espacinho aqui, ó, nesses cantinhos, olha só, esse e esse aqui, da mesma forma que iniciamos. Tem esse espacinho e esse outro espacinho, que é onde a gente vai trabalhar as partes ovais. Então, vamos continuar. Aqui eu vou arrematar esse fio, vou fazer uma correntinha, cortar o fio, porque agora eu vou mudar de cor. Com a outra cor, eu vou prender dentro desse espacinho aqui, ó. Arrematei desse lado e prendo o fio desse lado para ficar mais fácil para explicar para vocês. Pego dentro desse espacinho, já busco o fio, faço uma correntinha e vou fazer mais um ponto baixo nesse espacinho. Subo 2 correntinhas. Aqui já vale como um ponto alto, deixo o fio para esse lado. E vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1
e 2 pontos altos, ficando com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Nesse espacinho de 2 correntinhas, faço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Eu vou fazer esse tapete com 2 correntinhas de separação. Se o de vocês ficarem babadando com 2 correntinhas, vocês podem fazer com apenas uma correntinha. Então, eu sigo fazendo as 2 correntinhas, venho nesse espacinho e vou fazer o leque. 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Fiz mais um leque, desse lado tá ficando assim. Faço 2 correntinhas de separação, vou vir nesse espacinho, pulo uma carreira, venho dentro desse espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo sempre uma carreira, venho nesse espacinho e faço 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo 2 correntinhas de separação e em cada espacinho, sempre pulando uma carreira, em cada quadradinho, vou colocando os 3 pontos altos, até chegar desse lado. Finalizei o meu, chegando desse lado, faço as 2 correntinhas de separação, e aqui eu vou fazer o leque também. Os 3 pontos altos, 1, 2 e 3 pontos altos. Vou deixando esse fio para esse lado, para ficar embaixo do leque. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2 e 3 pontos altos. Para arrematar, aqui eu faço assim, ó. Viro do lado avesso do trabalho. Vou pegar esse fio e dividir em 2 partes iguais. E vou dar 2 nozinhos. Depois é só arrumar o leque. O nozinho vai ficar embaixo do leque. E aqui é só cortar o fio. Vamos continuar. Aqui é uma repetição da mesma coisa que eu fiz do outro lado. Faço as 2 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse espacinho, eu faço o leque. 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Olha só, tá ficando assim, ó. Faço 2 correntinhas de separação, pulo uma carreira, já venho dentro desse espacinho e faço os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Sigo fazendo as 2 correntinhas e em cada espacinho vou colocando os 3 pontos altos, até chegar no início para fechar. Finalizei essa primeira carreira, então ficou assim, ó. Fiquei com 4 leques, um em cada ponta, 1,
2, 3 e 4. Nessa parte mais comprida, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 8 bloquinhos de 3 pontos altos desse outro lado. E aqui ficou com apenas um bloquinho de 3 pontos altos e desse lado também, um bloquinho de 3 pontos altos. Já fiz as duas correntinhas. Agora, eu vou pegar nessa primeira das 3 correntinhas do início, peguei na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar o fio e vou começar a fazer com outra cor. Para arrematar essa parte, eu faço assim. Eu venho nesse segundo ponto alto, passo o fio por esse segundo ponto alto, pego por trás, nesse terceiro ponto alto, e vou passar o fio nesse terceiro ponto alto para a parte de trás. Olha só, já passei, vou deixar ele desse lado, depois quando eu fazer o leque aqui, ele vai ficar embaixo do leque e vou arrematar da mesma forma que eu falei para vocês nessa primeira carreira. Com a outra cor, vou prender nesse mesmo leque. Essa segunda carreira será uma repetição dessa primeira carreira. Então, eu venho aqui dentro do leque, busco o fio, faço 3 correntinhas, que já vale como um ponto alto, e faço mais 3 pontos altos dentro do leque. Eu vou repetir o leque sobre esse leque de base. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Olha só, fiz um leque dentro do leque de base. Esses 2 pedacinhos de fio eu vou colocar aqui para trás, depois é só usar os 2 e já dar 2 nozinhos e depois cortar. Faço 2 correntinhas, aonde tem esses espacinhos de 2 correntinhas, aqui dentro vou colocando 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas no espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Toda vez que chegar dentro do leque, eu faço um leque sobre o leque de base. São 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho nesse espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Tá ficando assim, ó. E assim eu vou seguindo. Aonde tem leque, eu vou colocando leque. Aonde tem os espacinhos de 2 correntinhas, vou colocando os 3 pontos altos. Quando chegar nessa parte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou finalizar até chegar no início para fechar. Finalizei a segunda carreira. Desse lado, na parte comprida, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 9 bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado. Na parte menor, fiquei com 2 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 2 bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado. Chegando no início, faço as 2 correntinhas e fecho na primeira das 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha novamente e cortar o fio. Tiro a agulha, aqui eu vou passar nesses 2 pontos altos, igual eu fiz nessa carreira anterior, e em seguida volto com a outra cor. Com a outra cor, vou prender no mesmo lugar dentro desse leque.
busco o fio, já subo 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos dentro do leque. Contando com as 3 correntinhas, que já vale como um ponto alto, vou ficar com 4 pontos altos dentro do leque. Olha só, fiz os 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Venho nesse próximo espacinho e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Tenho que ficar com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Sigo fazendo 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espacinho, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Tá ficando assim, ó. Já fiz 4 grupinhos de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Dentro desse leque, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Chegando desse lado, continuo fazendo as 2 correntinhas de separação. Nesse espacinho de 2 correntinhas, faço os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo as 2 correntinhas de separação e colocando 3 pontos altos em cada um dos espacinhos de 2 correntinhas. Quando chegar desse lado, onde vai ser a parte oval desse lado, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dentro do leque, coloco 4 pontos altos, nesses espacinhos, 4 pontos altos. Dentro desse leque, 4 pontos altos. Tem que ficar com 5 grupinhos de 4 pontos altos desse lado, igual nós fizemos do outro lado. E aqui, nos espacinhos de 2 correntinhas, vou colocando os 3 pontos altos, até chegar no início para fechar. Finalizei a terceira carreira. Na parte reta, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 10 bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado. E 5 grupinhos de 4 pontos altos na parte oval desse lado e 5 grupinhos de 4 pontos altos desse outro lado. Vamos fazer a carreira 4. Quando chegou aqui no início, eu fechei na primeira das 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Toda vez que eu for fechar uma carreira, vai ser dessa forma. Sempre na primeira das 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Vou colocando ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já fiquei com 2. No próximo ponto alto, 3. E nesse último ponto alto, faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, venho nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho 2, 3, e no último, o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com 5 pontos altos. Agora, vai ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. No primeiro ponto alto, um ponto alto.
No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Nesse último ponto alto, o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. O aumento vai ser sempre no último ponto alto de cada grupinho. Então, gente, eu já fiz aqui, ó, esses 3 grupinhos. Vou terminar de completar esses 2 grupinhos da parte oval, igual eu fiz nesses 3, vai ficar com 5 pontos altos nesse e 5 pontos altos nesse outro. Chegando na parte reta, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei a parte oval, ficando dessa forma. Na parte reta, agora vai mudar um pouquinho, não faço mais dentro desse espacinho. Faço 2 correntinhas de separação e vou vir nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, venho nesse espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos, tá ficando assim. Sigo fazendo 2 correntinhas de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E agora eu vou seguindo assim, fazendo 3 pontos altos para cada espacinho de 2 correntinhas, até chegar do outro lado na parte oval. Já adiantei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos até agora. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Faço 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos altos, venho nesse último ponto alto da parte reta e faço um ponto alto nesse último ponto alto. Então, eu fiquei com 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, venho nesse primeiro ponto alto da parte oval e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E nesse último ponto alto, o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Nessa parte oval, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Tenho que ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos desse lado também. Chegando na parte reta, eu volto para fazer com vocês, para vocês não ficar com dúvida nesses cantinhos. Cheguei na parte reta, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Nesse espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo as 2 correntinhas de separação e colocando os 3 pontos altos em cada um dos espacinhos de 2 correntinhas até chegar no início. Já fiz os 9 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Faço 2 correntinhas. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. 2 correntinhas e fecho na primeira das 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Já fiz 4 carreiras, 1, 2, 3, 4, vamos fazer a carreira 5. Subo 3 correntinhas. Aqui, ó, vou colocando ponto alto para cada ponto alto de base e sempre quando chegar no último ponto alto, faço o aumento. Já tenho 3, 4, nesse último ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando agora com 6 pontos altos. Vai ficar com 5 grupinhos de 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu sigo colocando um ponto alto para cada ponto alto. No último ponto alto, 2 pontos altos
no mesmo ponto alto de base. Reparem que a cada carreira vai aumentando os pontos altos, começando com 4, depois 5, depois 6, a próxima vai ser com 7, 8 e assim por diante. Então, gente, aqui eu vou terminar de completar esses 3 grupinhos que está faltando, vou fazer igual fiz nesses 2 primeiros. Chegando na parte reta, eu volto pra gente fazer juntos. Finalizei a parte oval, na parte reta, faço 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Dentro desse espacinho, 2 pontos altos. Formei o bloquinho de 3 pontos altos. Para vocês não se perderem nesse cantinho, olha só. Um bloquinho de 3 pontos altos, um quadradinho. Um bloquinho de 3 pontos altos, depois vai ser um quadradinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Ou então, outra referência, olha só. Um quadradinho e aqui fica com 2. Aqui fica com 1, depois vai ficar com 2. Uma carreira vai ficar com 1, uma com 2. Uma com 1 e uma com 2. Essa é uma referência para vocês não se perder nesses cantinhos depois das partes ovais, tá bom? Faço 2 correntinhas e sigo colocando 3 pontos altos para cada espacinho de 2 correntinhas. Vou seguindo assim até chegar do outro lado na parte oval. Cheguei desse outro lado na parte oval, até agora eu fiz 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou terminar de completar os 10 agora. Faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Terminei de completar o bloquinho de 3 pontos altos, agora fiquei com 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E aqui nessa parte oval, vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Ponto alto para cada ponto alto de base. Sempre quando chegar no último ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando com 6 pontos altos em cada um dos grupinhos. Vou terminar de finalizar essa parte oval. Quando chegar na parte reta, vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, tem que ficar com 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, se você tiver alguma dúvida para fazer desse lado, é só olhar esse outro lado aqui, ó. Eu vou finalizar até chegar no início para fechar. Já adiantei a carreira 5, quando chegou aqui no início, já fiz as 2 correntinhas e fechei na primeira das 3 com ponto baixíssimo. Aqui ficou com 10 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 10 bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado. Agora, as próximas carreiras são só repetições, então eu vou adiantar o trabalho, vou fazer mais 4 carreiras. Lembrando que aqui na parte oval, o aumento é sempre no último ponto alto de cada grupinho. Então, parei aqui com 6 pontos altos. Na próxima vai ser 7, depois 8, 9 e vai terminar com 10 pontos altos. E aqui na parte reta, para vocês não se perder, olha só, nessa primeira carreira aqui da cor verde, começamos com 10 grupinhos de 3 pontos altos, depois 9, depois 10. A próxima vai ser com 9, uma carreira fica com 10, uma com 9, uma com 10 e uma com 9 bloquinhos de 3 pontos altos, desse lado e do outro lado também. As duas partes retas sempre tem que ficar iguais e as duas partes ovais também sempre tem que ficar iguais. Então, eu vou adiantar, vou fazer mais 4 carreiras e volto. Já adiantei o meu, agora fiquei com um total de 9 carreiras. 9 carreiras contando a partir desse bege. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras. Essa última carreira, na parte reta, terminou com 10 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 10 bloquinhos de 3 pontos altos do outro lado. E na parte oval, terminou com 10 pontos altos em cada um dos 5 grupinhos da parte oval, desse lado e do outro lado também.
Se vocês quiserem fazer maior essa parte, continuar fazendo mais carreiras, vocês vai aumentar de 3 em 3 carreiras. Por exemplo, vocês podem fazer mais 3 carreiras. Se vocês quiserem maior, aí vocês vai fazer 6 carreiras. Ou maior ainda, vai ser 9 carreiras. Enfim, são de 3 em 3 carreiras para aumentar nessa parte, tá bom? Para depois o bico de acabamento dar certo. E a próxima carreira que nós vamos fazer agora dá certo também aqui na parte oval. Então, olha só, aqui, chegando no início, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio e já volto com a outra cor. Vamos fazer a carreira 10. Vou pular esse primeiro ponto alto, venho no segundo e faço as 3 correntinhas. No próximo ponto alto, nesse terceiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto de base, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Tá ficando assim, ó. Faço 2 correntinhas de separação, pulo esse último ponto alto, já venho dentro desse espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. A contagem dá certinho nessa parte oval. Repare que para cada grupinho vai ficando com 3 bloquinhos. 1, 2, 3. E sempre no espacinho de 2 correntinhas dá 3 pontos altos. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Se o de vocês ficar muito embabadado nessa carreira, é normal ficar um pouquinho embabadado nessa carreira. Depois que a gente fazer essa carreira, na parte oval vai ficar um pouquinho embabadado. Mas se o de vocês ficar muito, ao invés de pular um ponto alto, vocês vai pular 2 pontos altos, que vai dar certinho também a contagem. Por exemplo, vocês vai pular os 2 primeiros pontos altos, nesses 2 vocês vai fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Pula 2 pontos altos, nesses 2 faz o bloquinho de 3 pontos altos, pula esses 2 e no espacinho faz o bloquinho de 3 pontos altos. Dá certinho a contagem. Só que aqui, como eu estou pulando um, para cada grupinho vai ficar com 3 bloquinhos. Se vocês pular 2, vai ficar só 2 bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos grupinhos, mas mesmo assim, a contagem do bico de acabamento vai dar certinho. Então, vamos continuar, eu vou fazer mais um aqui com vocês. Faço 2 correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, 2 pontos altos, no mesmo ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos, no mesmo ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo esse último ponto alto, já venho no espacinho de 2 correntinhas e faço os 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo na parte oval, chegando na parte reta, eu volto. Finalizei a parte oval, chegando na parte reta, faço as 2 correntinhas de separação. Nesse espacinho, já coloco os 3 pontos altos. 1, 2
e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo, para cada espacinho de 2 correntinhas, vou colocando os 3 pontos altos. Quando chegar na parte oval, lembrando que agora aqui, ó, nesses cantinhos, sempre antes de chegar na parte oval, eu coloco os 3 pontos altos. Chegando na parte oval, repito a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou finalizar por toda a volta. Chegando no início, eu falo para vocês o total de bloquinhos de 3 pontos altos que vamos ficar nessa carreira. Finalizei a carreira 10 por toda a volta. Nessa carreira, fiquei com o total de 60 bloquinhos de 3 pontos altos. 60 bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando no início, já fiz as 2 correntinhas e fechei na primeira das 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Eu vou trocar de cor, então eu vou fazer uma correntinha, cortar o fio, tiro a agulha e aqui eu passo esse pedacinho de fio nesses 2 pontos altos e deixo aqui, ó, até chegar aqui nesse espacinho. Já passei o fio nesses 2 pontos altos, deixo ele para esse lado, pego a outra cor, prendo nesse espacinho de 2 correntinhas, pode ser em qualquer um dos espacinhos, e vou fazer uma correntinha, faço mais um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui já tá valendo como um ponto alto, agora faço mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. 1 e 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando com 3 pontos altos. Essa carreira é bem facinho, é uma repetição da carreira anterior, então eu sigo fazendo 2 correntinhas e colocando 3 pontos altos para cada espacinho de 2 correntinhas. Então, gente, como essa carreira aqui é uma repetição da carreira anterior, vai ficar com 60 bloquinhos de 3 pontos altos também. Sigo fazendo as 2 correntinhas e os bloquinhos de 3 pontos altos nos espacinhos de 2 correntinhas. Vai ser assim por toda a volta, na parte reta e na parte oval, vai ser dessa forma. Eu vou finalizar até chegar no início para fechar. Finalizei a carreira 11 por toda a volta. Quando chegou no início, eu já cortei o fio e já passei o fio nesses 2 pontos altos, deixando desse lado. Vou pegar a outra cor, vou prender nesse mesmo espacinho. Já subo 3 correntinhas, 1, 2 e 3 correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço, ficando com 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. 1 e 2 pontos altos. Eu fiz um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu vou só dar uma laçadinha na agulha, já vou vir no próximo espacinho e fazer o leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Tá ficando assim. Sobre cada espacinho de 2 correntinhas, eu vou colocando o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E assim eu vou seguir por toda a volta, vai ficar com um total de 60 leques. Eu vou fazendo sem colocar correntinha entre um leque e outro, tá bom? Só laço o fio, já venho no próximo espacinho e faço o leque. Vou finalizar até chegar no início para fechar. Finalizei a carreira 12 por toda a volta, chegando no início, vou fechar na primeira das 3 correntinhas com ponto baixíssimo,
Pego nessa primeira e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar dentro desse espacinho de 2 correntinhas dentro do leque. No próximo ponto alto, nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Dentro do leque, um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que já vale como um ponto alto, e vou fazer mais 4 pontos altos dentro desse leque. Contando com as 3 correntinhas, vou ficar com 5 pontos altos dentro do leque. Já tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Ficando assim, ó. Laço, já venho no próximo leque e vou fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do leque. Laço, venho no próximo leque e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Tá ficando assim, ó. Laço, venho no próximo leque e faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E assim eu vou seguindo. Um leque, eu faço 5 pontos altos, no outro, um leque. Um eu faço 5 pontos altos, o outro, um leque. Vai intercalando um com o outro, vai dar tudo certinho a contagem. Chegando no início para fechar, eu volto. Finalizei a carreira 13 por toda a volta. Chegando no início, terminei com um leque. A contagem dá tudo certinho. Agora eu já vou vir direto na primeira das 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira 14, vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Já cheguei no terceiro ponto alto, faço uma correntinha. Vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, nesse primeiro leque, nesse primeiro ponto alto desse primeiro leque e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do leque, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do leque. 1, 2 e 3 pontos altos. Nesse ponto alto, faço um ponto alto. E nesse outro ponto alto, um ponto alto. Olha só, tá ficando assim, ó. Então, fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos desse lado. Agora, eu venho nesse terceiro ponto alto, pulo os 2 primeiros, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Laço, venho nesse primeiro ponto alto desse leque e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do leque, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos.
2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do leque. 1, 2 e 3 pontos altos. Nesse ponto alto do leque, faço um ponto alto. Nesse segundo ponto alto, um ponto alto. Tá ficando assim, ó. Agora, pulo esses 2 pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um com vocês. Laço, já venho nesse primeiro ponto alto do leque e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Dentro do leque, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do leque. 1, 2 e 3 pontos altos. Nesses 2 pontos altos, coloco um ponto alto para cada ponto alto de base. Ficando sempre assim, ó, com 5 pontos altos, 2 correntinhas e 5 pontos altos. Sempre pulo esses 2 primeiros pontos altos, venho no terceiro e faço o ponto baixo. Então, gente, assim eu vou seguir por toda a volta até chegar no início para fechar. Finalizei por toda a volta, chegando no início, já fiz o último. Agora, vou pegar direto nessa primeira correntinha do início, pego nessa correntinha e já fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou cortar o fio e trocar de cor. Com a outra cor, vou prender nesse primeiro ponto alto. Nesse primeiro ponto alto, ó. Já passo o fio nesse primeiro ponto alto, deixo esses 2 pedaços de fio para esse lado para escondendo. Busco o fio, passei por dentro, já faço uma correntinha. No segundo ponto alto, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, colocando um ponto baixo para cada ponto alto de base, até completar os 5 pontos altos. Olha só, já terminei de completar os 5 pontos altos, ficando com 5 pontos baixos. Venho dentro do espacinho de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3 correntinhas. Vou fazer o pontinho picô. Para fazer o pontinho picô, eu pego nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Venho de novo nesse mesmo espacinho dentro do leque e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz o pontinho picô. Agora, eu vou terminar de completar os pontos altos desse lado. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Nesse primeiro, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, faço um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. Tá ficando assim. Esse pedacinho de fio, eu já vou cortar. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma laçada na agulha
E vou vir aqui, ó, nesse leque da carreira anterior e vou pegar nesse primeiro leque. Lacei, venho nesse leque, pego por trás desse leque, nesse ponto alto, nesse primeiro ponto alto aqui, ó, por trás, e vou fazer um ponto alto. Alongo bem para não ficar repuxando e faço um ponto alto. Se o de vocês ficar muito repuxando, fazendo apenas o ponto alto, aí vocês vai fazer o ponto alto duplo. O meu ponto alto, ele é grande, então para mim fica ideal fazendo apenas o ponto alto. Mas se o de vocês ficar muito repuxando, para quem tem um ponto muito apertadinho, aí vocês podem estar fazendo o ponto alto duplo. Eu vou mostrar para vocês agora nesse próximo como faz o ponto alto duplo. Olha só, para fazer o ponto alto duplo, ao invés de dar uma laçadinha na agulha, vocês vai dar duas laçadinhas na agulha. Pega nesse ponto alto, nesse primeiro, ó, tem o leque, vou pegar nesse primeiro ponto alto. Pego por trás e faço o ponto alto duplo. Tiro uma vez da agulha, ficando com 3 laçadinhas. Tiro mais uma vez da agulha, ficando com 2 laçadinhas, e tiro essas 2 laçadinhas de uma vez só. Esse é o ponto alto duplo. Mas, como eu estou fazendo apenas com ponto alto, eu vou desmanchar. A única diferença do ponto alto duplo é que no ponto alto normal a gente tira 2 laçadinhas da agulha e no ponto alto duplo a gente tira 3 laçadinhas da agulha. Essa é a diferença. Laço, venho então nesse primeiro ponto alto do leque, pego por trás e faço ponto alto, alongo bem e faço ponto alto. Vou pegar nesse primeiro ponto alto, ó, no primeiro dos 5 pontos altos, e faço um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base, até completar os 5 pontos altos, ficando com 5 pontos baixos. Completei, olha só como tá ficando. Venho dentro do espacinho e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Vou fazer o pontinho picô. Para fazer o pontinho picô, pego nessas 2 alcinhas e faço o ponto baixo. No mesmo espaço, dentro do leque, eu faço o ponto baixo. E agora, termino de completar esses pontos altos. Vou colocando um ponto baixo para cada ponto alto de base, até completar os 5. Já fiz os 5, vamos fazer o ponto alto. O ponto alto vai ser sempre nos leques. Então, olha só, laço, venho nesse leque, pego nesse último aqui, ó, vou pegar por trás desse ponto alto do leque e faço o ponto alto. Laço, venho nesse outro leque, sempre pulo o bloquinho de 5 pontos altos e venho no leque, nesse primeiro ponto alto, pego por trás e faço o ponto alto. Ficando assim. Nesse primeiro ponto alto dos 5, faço um ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Dentro do espacinho do leque, o ponto baixo. Subo 3 correntinhas, faço o pontinho picô, pego nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando o pontinho picô. Venho dentro do leque novamente e faço o ponto baixo. Agora, faço um ponto baixo para cada ponto alto de base. Até completar
os 5 pontos altos. E vou fazer o ponto alto agora mais uma vez com vocês. Laço, venho nesse leque, nesse último ponto alto, pego por trás desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo leque, nesse primeiro ponto alto, pego por trás e faço ponto alto. E aqui eu venho nesse primeiro ponto alto, já faço o ponto baixo e sigo completando os 5 pontos altos com pontos baixos. Olha só, gente, tá ficando assim, ó. Então, eu vou seguir por toda a volta até chegar no início para fechar. Lembra que os pontos altos tem que ser sempre feito nos leques, olha só. Nesse leque, nesse primeiro e nesse último. Nesse leque, nesse primeiro e nesse último. Então, vou finalizar por toda a volta até chegar no início para fechar. Finalizei por toda a volta, chegando no início, já fiz esse último. Agora, eu laço, venho nesse ponto alto do leque, pego por trás e faço o ponto alto. Laço, venho nesse leque, nesse primeiro ponto alto, pego por trás e faço o ponto alto. Ficou assim, ó. Vou pegar nesse primeiro ponto que eu fiz no início e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio, tiro a agulha e agora vamos arrematar. Olha só, para arrematar eu fiz assim, ó, peguei uma agulha de tapeceiro e passei o fio por dentro da agulha, só um pedacinho que eu passei, não precisa ser tudo. E agora eu vou esconder esse fio nesses pontos baixos. Só pegando com cuidado nos pontos baixos, para não aparecer lá do outro lado, e passando esse fio nos pontos baixos para escondendo. Quando o fio for ficando menor, é só cortar a ponta do fio. Olha só, aqui eu já escondi nesses pontos baixos todo, então já tá bem firme. Agora aqui eu só vou cortar o fio.